Antes desse vídeo continuar, eu quero pedir para você deixar o like, porque o YouTube agora ele resolveu gostar de like. Então, se você está aqui nesse vídeo, chegou aqui até agora, vai aprender coisa bacana sobre Photoshop, deixa o seu like aí agora, que assim você também faz com que outras pessoas consigam também ver essa informação e aí você também ajuda aí no compartilhamento do saber, da informação, enfim, do que você achar melhor chamar aí, beleza? Oi, meu nome é Ed Lopes e você está no canal mais top sobre Photoshop. No tutorial de hoje, nós vamos sair deste rascunho bem feio esse, né? Para essa arte final aqui. Essa arte final é conhecida, esse estilo ele é conhecido como paper art, eu acho bem interessante e eu quis trazer algo também bem novo, assim, uma coisa que poucas pessoas falam, né? E uma das coisas que eu queria dificultar é que isso aqui é perfeito para eu mostrar para vocês o poder que o Photoshop tem também em fazer vetor. Muitas pessoas aí falam, Photoshop não faz vetor, não sei o quê. São pessoas que não sabem o que está falando. O Photoshop faz vetor sim, e isso aqui é uma prova. E para provar que o Photoshop faz vetor, ó, eu tenho aqui um PDF, que foi o PDF gerado lá do nosso arquivo, e você vê que está tudo bem definido aqui, ou seja, mostrando que é um vetor. Eu tenho um fundo aqui em imagem normal, você pode ver que tem até essas nuances como se fosse uma baixa resolução, mas não é. Isso aqui é só umas coisinhas que eu coloquei para simular o espaço. Então você vê que tudo aqui tem bem definido aqui as arestas, ó, tudo perfeitinho. E é claro que a gente, como usou alguns efeitos do Photoshop, esses efeitos sim não são em vetor, mas isso aqui na impressão vai sair perfeito, ó. E ainda eu estou aqui com aumento de 400%, ou seja, isso aqui é 4 vezes o tamanho original dessa arte aqui. Isso aqui, cara, você pode imprimir aqui algo de 30 metros por aí, que vai ter uma resolução perfeita, tá? Então, quando você ouvir alguém dizendo que Photoshop não faz vetor, você manda esse vídeo aqui para ele, beleza? E voltando aqui para a nossa arte final, então eu tenho aqui o rascunho, eu tenho aqui a arte final, mas eu tenho aqui também o meio do caminho. Esse aqui vai ser o nosso meio do caminho. Para chegar nesse resultado aqui, primeiro nós fazemos esse processo de colocar aqui as formas. E para fazer esse processo aqui, eu recomendo você utilizar a Pen Tool em alguns casos ou as ferramentas Formas, que são essas aqui, que são os vetores do Photoshop. Então, para trabalhar com vetor no Photoshop, ou é utilizando essa ferramenta de formas, ou é utilizando a ferramenta Pen Tool, tá? Se você não sabe como usa a Pen Tool, eu fiz um vídeo, tá aí no card, explicando tudo sobre a Pen Tool e também tem aqui na descrição. Mas eu já vou adiantar para vocês uma coisa. A única parte que eu desenhei aqui com a Pen Tool foi justamente aqui o corpo do nosso foguetinho. Todos os outros elementos que vocês estão vendo nessa cena aqui, todos eles foram feitos utilizando aqui as ferramentas Formas, somente com exceção aqui do nosso foguete, tá? Todo o resto foi feito com a ferramenta Formas. E esse tutorial aqui, eu vou fazer ele de um jeito um pouco diferente. Em vez de eu mostrar para vocês o passo a passo do que eu fiz, eu vou fazer o contrário. Eu vou mostrar o desenho pronto e eu vou explicando o que foi feito. Você vai entender do mesmo jeito, não vai ter dificuldade nenhuma, mas a gente ganha muito mais tempo de produção. Assim, o nosso tutorial fica menor e você consegue aprender num tempo mais reduzido. Então, bora lá para o nosso tutorial de Photoshop. Então tá aqui o nosso foguete, eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como ele foi construído. Para facilitar a nossa vida, eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar cada elemento, então eu vou esconder os outros e vou explicando um de cada vez para vocês entenderem mais o que aconteceu, tá? Então vou retirar tudo que tem aqui, ó, e vou deixar somente agora o nosso booster central, vou chamar de booster central, tá? Então o que a gente tem aqui? Eu tenho aqui o corpo do foguete, ó, né? Então vocês podem ver que ele é todo azul, eu fiz esse foguete aqui com a Pen Tool, tá? Então, primeiro o traço dele aqui foi feito com a Pen Tool. Depois dele feito, deixa eu tirar aqui restante também os extras aqui. Então, ele feito, o que eu fiz? Eu acrescentei aqui esta sombra.
Olha só, essa sombra aqui ela tem um detalhe muito interessante, tá? Porque é o seguinte, ela não é uma sombra reta. Eu queria que ela acompanhasse pelo menos aqui um pouco dessa curvatura. Se eu utilizasse, por exemplo, aqui essa ferramenta aqui, ó, de sombra interna, ela ia ficar de uma forma muito grosseira. Deixa eu mudar aqui para multiplicação e aqui para preto. Ela ia ficar de um jeito meio estranho, tá? Ela ia ficar mais ou menos assim, e não era isso que eu queria. Eu queria algo, uma nuance mais suave. Então, o que que eu fiz para resolver esse problema, tá? Eu criei aqui uma seleção bem grande. Com a tecla de atalho G, eu abri a ferramenta de gradiente, e aqui eu só mudei isso daqui para branco, tá? Deixa eu mudar aqui para branco, deixa eu mudar para cá, e para cá, e aqui está em 100, eu vou colocar, está em 0, e eu vou colocar em 100. Prontinho. Opa, que tem alguma coisa errada. Pronto. Então foi desse jeito, ok? E aí o que que eu fiz? Eu criei aqui uma nova camada, então gradiente linear, eu cliquei e arrastei. Com isso aqui feito, é só eu dar aqui, ó, opa, eu dar aqui um Ctrl Alt G, e aí ele já aplica aqui dentro do foguete, tá? Mas você viu que ficou só um pedacinho e não era isso que eu queria. Eu mudei aqui o meu Blend Mode para multiplicação, puxei isso daqui para ficar bem aqui, ó, para ficar só ali na sombra, botão direito do mouse, Ctrl T, botão direito do... Oh, meu Deus do céu! Ctrl T, botão direito do mouse e deformar. Com essa aba aqui deformada, o que que eu fiz? Eu só arrastei aqui esses pontos para dentro. E aí a nossa sombra, ela começa a acompanhar aqui a curvatura aqui do foguete, tá? Então, eu achei que esse resultado, dessa forma, eu achei que ele fica mais atraente e dá uma sombra um pouco mais realista do que essa sombra padrão que o Photoshop faz. Então, tá aqui essa sombra finalizada, e aí depois disso eu fui acrescentando aqui mais algumas coisas. Por exemplo, eu tenho aqui o reflexo. Esse reflexo aqui é o seguinte, como você pode ver aqui no rascunho, a luz vem daqui, então eu tenho luz e tenho sombra. Então, seguindo este rascunho aqui, então eu tenho aqui também um reflexo que é como se fosse a luz. O que você pode perceber é que esse reflexo vem aqui até embaixo. Por que que ele vem aqui até embaixo? Porque essa camada aqui, ela é uma camada que une a tubeira, que eu chamo isso aqui de tubeira, a tubeira 1, a tubeira 2 e o corpo aqui do foguete. Feito isso, eu tirei aqui o preenchimento de 100, ele foi para 0, e aí eu só apliquei aqui um efeito de sombra interna. Com essa sombra interna, eu usei aqui a cor branca, sobrepor, e aí ele ficou desse jeito. Se eu tirar aqui a visualização desta sombra interna, então você vê que ele fica desse jeito, um tamanho de 20 e uma distância aqui de 6. Se eu aumento o tamanho, eu aumento o tamanho da área do reflexo, tá? Então eu queria deixar bem de boa aqui, então foi isso que foi feito com o reflexo. E aqui embaixo também você vê que tem um pedaço. Se eu quiser, se eu achar que, por exemplo, isso aqui tá demais, então eu clico aqui no grupo e aí eu venho aqui e apago. Por que que eu resolvi criar um grupo em vez de colocar uma camada aqui? Eu expliquei agora, tem os 2 vídeos aí, tá aí na tela para vocês verem, como que você usa grupos para usar Blend Mode. Se eu tivesse jogado essa máscara aqui, ó, ia acontecer o seguinte, tá vendo essa risca no meio? Não é isso que a gente quer, eu só queria apagar o excesso, então por isso eu criei um grupo só com elemento, e aí quando eu coloco a máscara no grupo, ele apaga todo. Inclusive aqui embaixo, ó, é algo também que eu posso apagar aqui essa parte, porque a luz não vai, teoricamente, chegar até ali. Então eu tenho aqui já o reflexo, eu tenho a sombra, aí o que que eu fiz? Eu tenho aqui o nariz, que é a pontinha do foguete, tá? Então é uma cor normal, não tem nada demais, ó, é só uma cor mesmo rosa, sem efeito, sem nada, e eu tenho aqui uma faixa. Esses 2 elementos aqui, eles são uma elipse, então você pode ver aqui pelo formato, ó, são 2 elipses, então uma embaixo da outra, e para fazer aqui essa faixinha, eu só joguei aqui para baixo e pronto. Então, como elas estão abaixo da sombra e abaixo do reflexo, então elas também recebem esse efeito de luz. E depois eu venho aqui e acrescentei essa forma, que é para dar um reflexo, e também essa forma aqui, tá? Então,
fiz esses dois. E por último, mas não menos importante, eu tenho aqui essa sombra. Ela está aqui como Smart, mas independente. Por que eu fiz ela como Smart? Porque se eu quiser de repente aumentar ou diminuir aqui o desfoque, eu consigo fazer, tá? O desenho dela, deixa eu dar um duplo clique, é esse aqui. Então ela pegou aqui a curvatura e aí eu transformei em objeto inteligente. Coloquei aqui uma máscara e coloquei aqui também o desfoque gaussiano, tá? A máscara é, na verdade, o corpo aqui do foguete. Como que você faz isso certinho? Segura Ctrl, ele fez a seleção e aí lá na máscara eu usei, tá? Do jeito que espero que você saiba usar a máscara, né? Pelo amor de Deus, é a coisa mais básica do Photoshop. Feito isso aqui, a nossa parte central, nós vamos agora para aqui o foguete esquerdo e o foguete direito, tá? Então, como vocês estão vendo aqui no rascunho, eu tenho aqui o esquema de cor aqui deles, aí eu fui construindo. Uma coisa interessante aqui, ó, é que para fazer essa forma aqui, cadê a forma do foguete? Cadê? Pronto. Isso aqui é só nada mais, nada menos do que uma elipse. Ela foi esticada e foi dado aqui uma perspectiva nela, ficando assim, com essa ponta bem fininha, e depois eu tirei esses 2 pontos de excesso para ela ficar exatamente dessa forma. Mas foi feito uma elipse, deixa eu mostrar aqui para vocês o processo, porque visualmente é bem mais fácil, né? Fiz isso. Aí, deixa eu mudar aqui a cor, deixa eu jogar isso aqui lá para cima em separado, ó. Aí, tecla de atalho P para ativar a Pen Tool. Aí eu vim aqui, só coloquei um ponto a mais aqui, um ponto a mais aqui, e eu retirei aqui esse ponto. E aí, eu deixei essas 2 linhas aqui reta. E aí, você viu que ele já mais ou menos faz esse foguete. Ctrl T agora aqui, ó, selecionei, Ctrl T, perspectiva, e aí eu só afinei mais aqui e aumentei aqui, tá? Aí eu fiz isso com bastante cuidadozinho para ficar tudo reto e aí ficou dessa forma aqui o corpo do nosso foguete, tá? Então estou explicando aqui rápido para vocês fazerem isso aí com calma, mas pelo menos entenderem o que foi feito. Aqui no foguete também tem 2 coisas bem interessantes. Uma, você vê que eu tenho aqui uma sombra e como que essa sombra aqui foi feita, ó? Eu tenho aqui, ó, sombra interna e sombra externa, tá? Então você pode ver que eu tenho um branco aqui e um escuro aqui. Antes de fazer isso, eu tinha criado uma única sombra, então eu vou duplicar isso aqui para vocês verem, vou retirar aqui o efeito, ó, tá? Vou jogar ela até aqui para cima, pronto? Aí eu tenho uma camada pura, né? Vim aqui, sombra interna, vou deixar aqui essa sombra interna de multiplicação e vou colocar aqui uma cor bem escura aqui, de preferência na mesma tonalidade da coisa. Pronto, fiz isso. E aí, como eu queria apagar essas partes aqui, ó, porque o Photoshop ele tem um problema que uma sombra eu imagino que seja só de um lado, mas mesmo que eu coloque aqui, ó, menos 180 graus, que é a sombra vindo só de uma direção, eu ainda pego aqui um pedaço. Então, depois que eu faço isso, eu dou um OK, botão direito do mouse, cadê? Criar camada, aí ele criou essa camada. Seguro Ctrl, ele fez essa seleção, selecionei a camada que foi criada e eu dou um Ctrl J. Com esse Ctrl J, agora eu tenho uma sombra menor para o Photoshop não ficar tão pesado. E aí não precisa ocupar toda a área de nosso trabalho. Aí eu venho aqui, simplesmente, crio aqui uma máscara, e aí eu apago, e depois que eu apaguei tudo certinho, eu venho aqui, ó, e aplicar máscara. E agora eu tenho só uma camada. Então fiz isso aqui e depois de novo eu apliquei ainda mais 2 efeitos, que é para ter de um lado a luz e de outro lado a sombra. Então tenho aqui, ó, sombra interna e tenho aqui a sombra, 2 sombras internas, uma preta e uma branca, cada uma de um lado, e aqui em cima esse preto aqui para dar uma reforçada aqui nessa sombra, tá? Então você está vendo que foram 2 artimanhas para fazer sombra, para sempre ficar o mais legal possível, para não ficar que o Photoshop, eu acho que ele não trabalha muito bem essa questão de sombra. Aqui na tubeira de baixo, nessa parte cinza, tem algo aqui bem interessante, ó, que é aquele esquema que eu já fiz uma aula sobre utilizar grupos para você ter mesclagem e ter um clip masking. Então aqui é um desses casos bem interessante, olha só. Então aqui eu tenho o corpo aqui da nossa boca da tubeira, né,
você vê que eu tenho uma sobreposição de degradê, ó, e essas, olha só como é que é interessante isso aqui. Eu queria colocar uma sombrinha aqui. Então, se eu fosse fazer isso esticando, puxando, ia demorar demais. Então, o que eu fiz? Primeira coisa, eu coloquei aqui uma sobreposição de degradê pegando aqui de cima. Então, vou dar um duplo clique, ó, menos 90, sobreposição de degradê. Ou seja, ele meio que cria uma sombra. Eu posso aqui mudar do jeito que eu quiser. Por exemplo, se eu arrastar isso para cá, ó, essa sombra talvez fique mais forte. Aí, ó, tá vendo? Ó? Então, isso aqui você vai controlando. Eu posso deixar, por exemplo, aqui e mudar a opacidade aqui em cima, sei lá, alguma coisa assim. Então, isso daí é você que vai controlando. Depois que eu fiz isso aqui, eu percebi, poxa, eu preciso de mais uma sombra. E, na verdade, foi o seguinte. Primeiro eu criei essa sombra, no mesmo esquema que eu fiz aqui antes, para clica com o botão direito no efeito e aí criar camadas. Então ele fez primeiro essa sombra, depois que ele fez essa sombra, aí sim eu apliquei um degradê, e se você ver que aqui em cima, ó, eu ainda tenho aqui um brilhozinho aqui do lado. Por que esse brilho do lado? Porque a luz está vindo dessa direção. Como que ele foi feito? Dupliquei aqui a camada da nossa tubeira, cadê ela? Aqui, ó, dupliquei essa camada, ela está aqui em cima, preenchimento em 0, e aí eu tenho aqui um efeito aqui de sombra interna. Como o meu preenchimento está em 0, então qualquer cor que eu coloque não vai influenciar, é como se ela tivesse transparente, mas o efeito que eu coloquei, esse sim, esse aparece. Tudo aqui está dentro de um grupo, por quê? Porque eu usei aqui, para dar esse brilho meio metálico aqui, eu não queria colocar um brilho reto. Eu pensei o seguinte, poxa, um brilho, ele vai acompanhar meio que essa tubeira, né? Então ele vai começar fino e ele vai abrindo. Então eu tenho aqui um Smart Object, sobrepor 86%. Isso aqui foi uma textura um degradê que eu fiz, ó. Você está vendo que é um degradê normal, de cinza para branco, eu transformei ele em Smart Object e aí eu também dei uma perspectiva, apliquei uma perspectiva, vou dar aqui um Ctrl T e aí vocês podem ver que é o seguinte, olha, estiquei bem, abri bem a parte de cima e fechei a parte de baixo e aí ele dá essa impressão que fica um negócio maior em cima e ele vem diminuindo até chegar aqui embaixo. Eu achei bem legal esse efeito aqui e acho que contribuiu bastante para a nossa tubeira ficar bem legal. Aqui eu imaginei que fosse um foguete, que ele fosse quase como um parafuso, né, com os cantos retos. E para dar essa sensação, eu fiz isso aqui. Criei uma ferramenta forma, então vocês podem ver aqui com a tecla de atalho U, é uma ferramenta que está com preenchimento de gradiente, só que esses gradientes aqui, eles não são iguais. Então, esse azul aqui é mais claro que esse, e esse daqui é mais escuro que esse. Então esse aqui é mais claro, esse aqui é menos claro e esse aqui é um pouquinho menos claro. Da mesma forma, essa parte aqui ela é escura, essa daqui é mais escura e essa daqui é mais escura ainda. Então são 3 gradientes diferentes aplicados aqui para dar justamente essa ideia de que na frente está mais claro e para o fundo está ficando mais escuro. E aí quando você dá aqui um Ctrl 0, você vê que parece até que isso aqui é meio abaloado, fechando aqui o nosso foguete como um todo, tá? E eles estão dentro com Clipping Mask, você pode ver aqui que essa seta indica que é um Clipping Mask, né? Essa setinha aqui do lado, e a forma dele é essa forma aqui central, que é um retângulo só, com os cantos arredondados, e também, se eu apertar a tecla de atalho U, vocês vão ver que ele é uma cor chapada mesmo, até porque, como vai ter o Clipping Mask, tanto faz a cor aqui, ela não vai aparecer. E ela tem aqui um contorno de 4 pixels, então se eu diminuir aqui para 2, você vai ver que esse contorninho aqui de fora também diminui. Então, vamos deixar aqui em 4 mesmo. Subindo mais um pouquinho, eu tenho aqui agora, vamos dizer assim, o que segura o foguete auxiliar no foguete principal. Então você pode ver que aqui nada mais, nada menos é tudo efeito de degradê. Você pode prestar atenção que eu tinha outro aqui, ó, e eu resolvi tirar ele. Não sei por que eu coloquei, eu lembrei que eu queria dar uma sombra aqui também, mas acabou que eu olhei, não, velho, isso aqui sem sombra tá até legal, mas se eu tivesse mais tempo, eu ia dar sim uma sombrinha,
porque já que a luz está pegando aqui, eu tenho que ter aqui um mínimo de sombra, tá? E aí também uma coisa interessante é que bem na junção aqui dos dois, eu deixei mais escuro. Se eu der um Ctrl 0, parece que ele está enfiado dentro aqui do nosso foguete principal. Então por isso que ali está escuro, bem nessa pontinha aqui, nas junções. As duas estão escuras, mas eu ainda acho que faltou um pouquinho mais escuro nessa parte aqui, porque eu acho que merecia aqui uma sombra. Do outro lado, eu fiz mais ou menos a mesma coisa, com a diferença que eu tive que mudar a posição, né? Se essa tá para cá, eu tive que meio que virar horizontalmente aqui o nosso gradiente. É só uma sobreposição de gradiente mesmo, ó. Aqui tá as cores que eu utilizei, são 3 cores, então se eu mudar isso aqui, por exemplo, para deixa eu só mudar aqui para vocês verem, ó, para um azul mais claro, lá também vai ser aplicado com azul mais claro, tá? Só para vocês terem ideia da posição aqui das cores. Olha só que coisa bem interessante como é que fica. Você consegue ver exatamente aonde a cor está atuando. E aí, para ficar o mesmo efeito do outro como se estivesse entrando, eu fiz só uma faixinha de nada para a gente ter essa noção. Nesse foguete aqui também há uma diferença, que é o seguinte: eu tenho uma luz aqui e eu não tenho uma luz aqui, tá? Isso daí, gente, não tem uma lógica assim que a luz faz isso, viaja, não. É só você olhar e dizer, eu acho que eu vou colocar uma luz aqui. Então, eu achei que aqui, se eu tivesse um foguete, ele ia estar tampando a luz, então não ia ter aqui uma luz tão evidente. Então, na verdade, em vez de ter uma luz, eu só deixei uma sombrazinha bem de leve aqui mesmo, para a gente ter, acompanhar essa direção da luz aqui, ó. Então, se eu clicar aqui, camada copiar, eu tenho aqui, ó, uma sombra, eu tenho aqui também embaixo, opa, cadê? Meu Deus do céu. Aqui, pronto. Eu tenho aqui uma sombra interna, ó, tá vendo? Em vez de ter um brilho igual esse, eu tenho aqui uma sombra interna. Só dá um duplo clique e aí a sombra acompanha a forma que a gente utiliza. Multiplicação, aqui eu utilizei um preto e uma opacidade bem baixinha, 35%, só para dar esse efeito, tá? Vamos lá, próximo passo aqui, eu tenho aqui a tubeira amarela. Cadê? Vamos aqui. Essa tubeira amarela, a única coisa que eu tenho aqui são 2 sobreposições de degradê. Uma para sombra, olha lá, uma para sombra e uma para dar aqui esse efeito de mais metalizado, vamos dizer assim. Então tem um pouquinho de sombra, eu tenho aqui de frente para ela um brilho maior e por trás aqui lá no final um brilho menor. Então deixa eu dar aqui um zoom para vocês verem, olha só como é que tá. Vou apertar aqui a tecla de atalho U para a gente abrir aqui as configurações. Então eu tenho um gradiente de um laranja quase amarelo para um laranja quase amarelo um pouco mais escuro. Apliquei 2 sobreposições de degradê, uma para fazer essa parte aqui que é a sombra. Então olha só, duplo clique, olha só como que foi feita essa sombra, tá vendo? Eu sempre gosto de usar essa coisa de mudar aqui a opacidade nos gradientes para fazer sombra. Eu acho que eu tenho um controle mais preciso da cor e isso me dá um resultado aqui bem interessante. Sempre gosto de fazer sombras quando eu posso nesse estilo, de deixar a opacidade aqui do gradiente um pouquinho menor. E tenho aqui um outro gradiente também que é para reforçar essa questão do degradê. E por que que eu fiz isso aqui com os efeitos em vez de eu fazer direto aqui na ferramenta Forma? É porque eu acho que eu consigo ajustar isso melhor usando aqui essa barra de efeitos do que eu fazer a ferramenta, do que usar a ferramenta de gradiente ali na Forma, tá? E aí, vem aqui embaixo, você pode ver também, só para vocês, já que eu dei o zoom aqui, ó, você vê que no reflexo central aqui do nosso foguete, ó, eu tenho essa luzinha aqui, que é uma luz que bate de cima, então ela também aqui está pegando na tubeira. E agora eu vou para a tubeira de baixo, que é a tubeira cinza, e a tubeira cinza tem umas coisas bem legais aqui, que você pode ver que eu tenho um grupo e aí eu tenho também um clipping mask, tá? No grupo, eu só tenho aqui um objeto. E por que que ele está desse jeito? Porque esse objeto aqui, ó, essa forma, ela tem uma sobreposição de gradiente.
Qualquer coisa que eu fosse colocar acima dela e criasse um clipping mask, ele não importa a cor que ele tem, ele ia ficar com a cor dessa sobreposição de gradiente. Quando eu insiro isso aqui num grupo, então ele entende que esse grupo é um objeto só. Então ele vai também interagir com esse gradiente, coisa que não aconteceria se eu não fizesse isso. Para vocês terem ideia do que eu estou falando, eu vou dar aqui um Ctrl J, ó, eu vou retirar essa visualização e eu vou colocar aqui. Então você pode ver que aqui eu tenho uma camada de sombra. Se eu clico aqui para baixo, ó, ela vai sumir. Por quê? Porque ela está pegando aqui, todo o conjunto está pegando essa sobreposição de gradiente. Se eu retirar essa sobreposição de gradiente, aí sim eu consigo ver a sombra. Mas assim que eu coloco, ela some. Por isso que aqui em cima, para eu ter um controle maior de posicionamento, eu criei uma nova forma, que é uma forma aqui retinha, ó. Tá vendo? Ela é bem retinha. E aí sim, eu apliquei aqui dentro dessa camada aqui, que é a tubeira. Se eu não tivesse feito esse Clip Mask, ó, Ctrl Alt G, você pode ver que a sombra ela sairia para os lados, e eu não quero isso, eu quero que ela atua somente nessa área. Aqui tinha várias formas, eu podia inclusive ter criado isso solto, sem Clipping Mask, usando uma máscara, que ia dar certo do mesmo jeito. Mas, enfim, foi feito desse jeito e está aí. Então você vê que eu tenho aqui agora tudo alinhado para fazer aqui o foguete. E aqui em cima, para não ficar aqui esse foguete sem nenhuma pontinha, eu tenho aqui uma ponta que é para cortar os céus aqui do espaço, o nosso foguete bem querido. Outra coisa interessante aqui é que eu tenho aqui uma camada de parafusos, ó, se você for ver aqui tem parafusos, então eu tenho 3 conjuntos. Olha, tá bem aqui. Eu quis fazer isso aqui, mas eu confesso para vocês que eu acho que eu preciso estudar mais esse parafuso, porque eu acho que foi muito demorado fazer ele não ficou algo muito intuitivo de fazer, você tem que ter uma certa manha com Photoshop, e eu achei que ele é muito demorado. Mas, só para vocês entenderem como que ele foi feito, ele é uma ferramenta forma, estamos trabalhando com vetor, e aí eu tenho aqui ó, um preenchimento de 22%, ou seja, qualquer cor que tiver embaixo, ele vai deixar transparecer 88% da cor que tem embaixo. Então, se eu pego isso aqui, ó, deixa eu tirar aqui seleção automática, eu vou clicar aqui em J e eu vou arrastar. Então, se eu estou numa superfície azul, ele vai ficar azul. Se eu colocar nessa superfície azul mais claro, vai ficar mais claro. Então, ele vai pegar um pedaço aqui da superfície que ele está atuando. Eu confesso para vocês que essa solução aqui não me agradou muito, e eu vou estudar aqui mais para ter uma solução que tenha um resultado melhor. Eu não sei se eu faço um parafuso totalmente cromado ou não, mas eu acho que essa solução aqui ficou meia ruim, tá? Mas mesmo assim, eu quis mostrar aqui para vocês que é só um detalhe para deixar o nosso foguete aí muito mais bonito. Vou dar aqui um Ctrl 0 e aí foi feito aqui toda essa parte do nosso foguete. Se você for olhar o que eu fiz e você tentar replicar, você vai ver que isso é muito fácil. É muito fácil, então é só você seguir esses passos, ver o que eu fiz, que você também vai conseguir fazer. Claro que se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que a gente tenta resolver. Mas eu recomendo muito, cara, você tentar fazer esse tipo de tutorial, porque você aprende demais. E aquilo que você não consegue fazer, já serve para você pesquisar. Poxa, então eu tenho que melhorar isso. O Ed explicou direitinho e eu não consegui fazer, então eu recomendo vocês também aprenderem com as coisas que vocês ainda não dominam. Depois do foguete pronto, é hora da gente enriquecer o nosso cenário. Então a gente vai aqui mostrar como que foi feito o enriquecimento desse nosso cenário aqui. Vou mostrar todos os detalhes para vocês e aí vocês me falam se vocês gostaram ou não, tá? Deixa eu colocar aqui os planetas e aqui embaixo deixa eu colocar aqui também o foguinho das coisas aqui, tá? Muito foguinho aqui, ó. Retirei a visualização, então você está vendo todos os itens aqui desse nosso grupo, tá? Perfeito. Que mais? Agora eu tenho outro aqui em cima também que eu tenho que ligar aqui a visualização dele. Muito fácil, isso aqui
é nada mais, nada menos do que uma ferramenta forma. Ela tem aqui uma sombra interna. Deixa eu dar aqui um zoom para vocês verem, né? Ele tem essa sombra interna aqui, ó, que ela está no modo de sobrepor e está usando aqui um amarelo bem fraquinho mesmo, do branco ali para o laranja. Então você peguei uma nuance bem certinha aqui para ficar como se fosse um 3D, como se fosse algo um pouquinho maior aqui, que tivesse um volume. Então, por isso que está aqui desse jeito. Eu também tenho aqui uma sombra projetada, que é o seguinte, eu quero que dá a impressão que seja um em cima do outro, então você pode ver que eu tenho uma sombra bem levinha aqui, mas eu tenho para dar essa ideia de criar um volume como se fosse aqui um em cima do outro, tá? Perfeito, tá aqui ok. Vou apertar a tecla U aqui para vocês verem que o preenchimento aqui da nossa forma é um preenchimento aqui linear. Ele está aqui no grau de 64 graus aqui, ó. Então você está vendo que a luz está vindo ali, ó, na direção desse nosso risco aqui. Então, se eu movimentar aqui essa direção, a luz da direção aqui do gradiente muda. Então, como a luz está vindo lá de cima, então eu imaginei que eu não posso ter aqui um gradiente, vamos dizer aqui, em 0 grau, bem retinho assim. Então, por isso que ele está aí um pouquinho entortado, tá? E aí, eu feito isso aqui uma vez, é só eu duplicar ele e aí alterar os tamanhos, tamanho menor ou tamanho maior, mas todos eles são aqui uma ferramenta elipse, que na verdade é um gradiente. Nessa nuvem cinza aqui, a única coisa que eu fiz aqui foi o seguinte, bem interessante isso aqui também do jeito que foi feito, e eu vou mostrar para vocês. Em vez de eu pegar as bolinhas e ir colocando ponto por ponto, eu achei que isso ia ser muito demorado. Então o que que eu fiz? Eu vou criar aqui uma nova camada para explicar para vocês o que foi feito. Tá ali uma nova camada, tecla de atalho B para ativar o brush, tá? Eu tenho aqui um brush normal, cadê que tá aqui em cima, redondo mesmo. Eu venho aqui, a dureza, eu vou aumentar ela para 100%. Eu vou apertar o botão F5, ele vai me abrir aqui essa janela. Com essa janela aberta, eu vim aqui, aumentei bem os espaços, tem dinâmica de forma é para ele ter tamanhos menores e maiores. E a dispersão também, eu também aumentei um pouco a dispersão. Feito isso, não importa qual a cor que esteja aqui, mas eu escolhi aqui a cor preta só para contrastar. Aí eu fiz isso aqui, ó. Poxa, ficou muito espaçado. Abri F5, vim aqui em ferramenta forma e diminui aqui um pouco dos espaços. E aí você vai passando. Como eu tinha aqui uma linha para seguir, então eu segui mais ou menos essa linha aqui, eu achei assim, porra, agora ficou muito espalhado. Eu venho aqui em dispersão, eu vou diminuir aqui essa dispersão, vou apagar aqui essa camada. Foi bem desse jeito mesmo que eu fiz, com essas todas as tentativas, diminuir aqui o brush, e aí eu fui fazendo isso aqui, ó. Quando eu faço mais ou menos isso aqui, da forma que eu quero, sei lá, vamos dizer que eu quero pegar isso aqui, ó. Vamos dizer que essa aqui fosse a nossa forma. Pintei aqui tudinho. Poxa, mas eu preciso pintar tudo. Agora, com a ferramenta de Lasso Tool, tecla de atalho L, eu faço isso aqui, ó, bem tosco mesmo. Uma seleção, duas seleção, e aqui eu vou retirar aqui esse pedacinho aqui, ó. Feito isso, camada aqui selecionada, Alt Delete, não importa a cor, Ctrl D. Então agora você vê que eu tenho aqui uma nuvem cheia de bolinha. Mas, o que eu falei no começo? Que eu quero isso aqui em vetor. Isso aqui não é vetor. Quando eu colocar isso aqui num tamanho grande, provavelmente isso aqui vai distorcer. E como que eu transformo isso aqui em vetor? Muito fácil, ó. Segura Ctrl, clica na miniatura, vem aqui em demarcadores. Em demarcadores, você vai escolher essa opção aqui, ó. Clicou, ele já aplicou aqui, já transformou a seleção em uma forma. Mas você está vendo que tem umas pontas, eu não quero isso. Então eu vou dar aqui, ó, Ctrl Z, ainda está como forma, né? Como seleção. Eu venho aqui em selecionar, modificar, suavização. E aí eu dou 10 pixels e dou um OK. Isso para não fazer umas pontas. Acho isso aqui bem interessante. Agora sim, eu venho aqui, criei aqui um novo demarcador, você está vendo. Abro aqui a aba das nossas camadas, está aqui de novo, e aí eu só venho aqui, ó,
cor sólida. E aí, quando eu criar cor sólida, vai abrir aqui essa janela, eu vou colocar em vermelho só para vocês verem, tá? Então aí eu fiz isso. Como essas bolas aqui, elas são bem maiores, então eu não tive esse problema de não ficar tudo tão redondo, tá? Então por isso você vê que não está aqui a mesma coisa, mas é porque eu trabalhei com um tamanho de brush bem maior, então você pode fazer esse processo para ter ele bem maior, e se você quiser pequeno e mesmo assim tudo redondo, é só você fazer bem grandão e depois você diminuir, tá? Feito isso, transformei isso daqui em uma forma, aí eu apliquei também uns efeitos aqui, que é o efeito de sombra interna. A nossa forma mesmo, ela tá com gradiente de um azul bem clarinho, tá aqui, ó, para um cinza, mas um pouquinho mais escuro. Então você vê que eu tenho aqui uma nuance do cinza claro para um cinza escuro, tá? Então volto para cá e aí eu tenho esse nosso gráfico, vamos dizer assim. E nessas ondas maiores aqui, por exemplo, deixa eu desmarcar, aqui é a mesma coisa, mas você pode ver que aqui eu fiz um círculo e eu fui emendando. Como que você emenda um círculo? Você pode utilizar a ferramenta forma, ó, você está vendo que eu tenho mais ali, ó? Então ele vai somar um com o outro. Ou então eu posso fazer diferente. Se eu clicar aqui agora, ele vai entender que isso aqui é uma figura só. Ou então você pode fazer isso aqui, ó. Opa, vamos voltar aqui. Oh, meu Deus do céu. Tecla de atalho, o elipse ali selecionada. Selecionei essa elipse, ó. Clico, seguro Alt e arrasto. Clico, seguro Alt e arrasto. Então você pode ver que eu tenho aqui agora, ó, 3 formas diferentes, ó, cada um em uma camada. Então se eu juntar aqui tudo, juntei os 3, dei um Ctrl E, ainda assim é uma ferramenta, é uma forma, mas você vê que eles estão meio que separados. E aí eu fiz o mesmo processo que fiz aqui. Utilizei um gradiente de uma cor mais clara por uma cor mais escura e apliquei uma sombra interna para dar esse voluminho aqui de luz. Então, esse aqui foi o resultado que a gente conseguiu fazendo esse processo da criação aqui das nuvens, né? Acho que isso aqui a gente pode chamar de nuvem. Vou dar aqui um Ctrl 0 e aí você vê que eu já tenho aqui as nuvens e tudo. Na parte do fogo, também, bem facinho, ó, é só uma camada de cor. Aqui você está vendo amarelo, laranja e o laranja mais forte. Cada um deles tem uma sombra projetada. Tá aqui, ó, sombra projetada. Eu escolhi de preferência aqui um azul bem quase preto, aqui eu escolhi um laranja quase preto e na camada de cima aqui eu escolhi também um quase amarelo para um quase amarelo preto. Na verdade, a cor da sombra desses dois aqui, elas são a mesma, é um quase preto. E aí aqui eu tenho de novo mais uma camada de um objeto que eu também utilizei aqui, uma sobreposição de degradê e uma sombra projetada. Por que eu usei aqui uma sobreposição de degradê? Porque aqui também está saindo do mais escuro para o mais claro. Na verdade, se eu fosse imaginar isso como um foguete de verdade, está errado, né? Aqui em cima que tinha que ser um pouquinho mais claro, mas eu acho que ia ficar um pouco estranho essa visualização desse jeito. Uma coisa bem interessante dessa forma aqui, que ela não foi feita com a Pen Tool, mas provavelmente você também não tem ela aí no seu computador. Mas nesse vídeo que está aparecendo em algum lugar aqui dos cards, eu ensinei como você reativar as formas antigas do Photoshop que não estão por padrão presentes no Photoshop 2022, tá? Peguei aqui esse fogo primeiro, foi o fogo que eu criei, eu só dupliquei ele, selecionei aqui as 3 camadas, dupliquei ele, oh meu Deus do céu, as 3 camadas, Ed, pronto. Dupliquei ele, aí segurei Shift, ó, e só fiz ele crescer. Aí depois que ele estava bem grande aqui, eu apliquei ele aqui no nosso foguetinho aqui, claro que colocando proporcionalmente ao tamanho aqui desse nosso foguete auxiliar, que são esses foguetinhos aqui laterais da direita e da esquerda. Deixa eu dar aqui um Ctrl 0 e aí no final você tem aqui essa imagem, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês outro detalhe que é o seguinte, ó.
esse aqui é o nosso fundo sem nenhum detalhe acrescentado. É só um gradiente do branco mais claro, de uma cor mais clara por uma cor mais escura. Aí eu fiz, poxa, mas está estranho isso. O que eu fui lá? Coloquei aqui uma textura. Essa textura está com blend mode de luz indireta, então você vê que fica bem legal, mas também eu modifiquei aqui um pouco, vou dar um duplo clique, o tal do Blend If. O Blend If eu já também ensinei aqui no canal, ele é bem interessante porque ele faz uma mistura entre... cara, não é uma mistura, é que ele trabalha assim o quanto de cor da camada que tem embaixo interfere na cor que tem em cima. É um negócio mais ou menos assim, tá? Então você vê que se eu deixar aqui tudo junto, olha só como que ia ficar muito forte. Aí eu resolvi fazer isso. Eu segura Alt, clique e arrasta para cá, até ver uma posição legal, segura Alt, clique e arrasta para cá também. Então você pode achar qual que é o melhor tom aí, e aí você dá OK e define aqui do jeito que você quiser. Quando eu fiz isso, aí sim eu fui lá e aí eu criei aqui os planetas, que está aqui em cima. Pronto, deixa eu abrir aqui os planetas. Então eu tenho aqui três planetinhas e tenho aqui um Sol. Esse Sol aqui, ó, eu vou mostrar para vocês como que ele foi feito, porque também é bem interessante, tá? Vou criar aqui uma nova camada, só para a gente separar as coisas. Tecla de atalho U, a ferramenta de polígono. Quando eu seleciono essa ferramenta de polígono, ó, só um clique, ele me abre essa janela. Aí eu posso colocar aqui, sei lá, 30 e vou dar aqui um OK. Então você vê que ele criou algo bem grandão aqui e não está redondo. Então vamos deixar redondo? De novo, clico aqui, deixo aqui simétrico, eu vou deixar isso aqui bem pequenininho, eu vou colocar, sei lá, aqui 500 pixels, porque estava muito grande isso, 30 tá a partir do centro e vou dar um OK. Então agora ele está bem menor. Aqui embaixo eu tenho uma aba de propriedades, se você não tem ela, é só você vir aqui e escolher aqui, ó, propriedades, cadê? Bem aqui, então é essa aba aqui que ela abre. O que tem de interessante nisso? Porque aqui embaixo eu tenho dizendo para ele como que eu vou querer esse redondo aqui, essas, vamos dizer assim, como que... Oh, meu Deus do céu, deixa eu dar aqui um zoom. Então ele vai dizer como que esse nosso hexágono aqui vai se comportar. Então eu venho aqui, ó, tá vendo aqui a ponta e essa parte aqui, ó, menos ou mais. Então você controla aqui a redondez. Aqui em cima você pode diminuir, sei lá, para 15, por exemplo, ó, vamos colocar aqui, pronto. Se eu quiser mais redondo ou menos redondo, é só eu informar aqui para o Photoshop. Então, o nosso Sol, ele foi feito exatamente desse jeito aqui que vocês estão vendo. E aí eu usei também aqui na ferramenta Forma, eu usei uma cor em gradiente. Deixa eu tirar aqui planetas, ó. Tirei o cadeado. Eu tenho aqui uma cor em gradiente, tecla de atalho U. Eu tenho gradiente de um amarelo quase laranja para um amarelo mesmo, tá? Só criei aqui uma sombra interna, que é para dar esse efeitozinho aqui também de volume, esse aqui um pouquinho mais amarelo, deixa eu dar aqui um zoom para vocês verem. Então você está vendo que eu tenho aqui, ó, essa sombra aqui é esse efeito, esse amarelinho aqui, ó, é esse efeito que está vendo ali. A sombra geralmente vem em multiply, mas aqui eu coloquei normal e coloquei 100%, pegando uma cor aqui mais ou menos do tom aqui do amarelo, tá? E uma coisa interessante é o seguinte, você vem aqui, eu escolhi o polígono, cadê o nosso solzinho, botão direito do mouse, copiar atributos de forma, certo? Vou criar aqui um novo polígono não, uma nova forma, tecla de atalho U, ó, tá aqui redondinha, venho aqui, seleciono ela, botão direito do mouse e colar atributos de forma. Ela vai usar a mesma cor que você está colocando. Não é copiar os estilos de camada. Para eu aplicar esse mesmo estilo aqui de sombra, eu tenho que selecionar a camada, botão direito do mouse aqui em cima, cadê? Copiar estilo de camada, voltar aqui na nossa camada que a gente acabou de fazer e aí sim colar estilo de camada. E aí ele já vai pegar todo o estilo, no caso aqui é a sombra externa e a sombra interna, tá? Então assim que foi feito o nosso solzinho. Vou dar aqui um Ctrl 0 de novo. Nos planetas, cara, foi feita a mesma coisa que eu fiz para fazer essas nuvens.
Com a ferramenta L, que é a Lasso Tool, eu vim aqui, ó, e eu criei formas aleatórias, pronto, certo? Fiz isso, e aí eu vim aqui no Demarcadores, clica aqui nessa parte, ele criou aqui um demarcador e agora é só vir aqui e criar cor sólida, pronto. Aí quando eu crio cor sólida, essa nossa forma que a gente acabou de criar, ele já passa para uma cor sólida. Ou então eu faço isso aqui, ó, vou criar aqui uma nova camada, deixa eu jogar ela aqui para cima, vou dar aqui um zoom no nosso planetinha. Eu estou aqui com a ferramenta Pen Tool, mas a ferramenta caneta de forma livre. E aí é só eu fazer aqui um desenho. Eu vou fazer aqui uma coisa bem simples, só para vocês verem. E aí, quando eu chego na ponta, ele faz aquele círculo ali na caneta, e aí quer dizer que eu tenho uma forma fechada. Agora é só dar um duplo clique aqui, dei um duplo clique, aí é escolher a cor que eu quero, no caso aqui, o marrom mais escuro. Se eu quiser trocar de cor, é só dar um duplo clique, e aí eu escolho a cor que eu quero. Dessa forma, você tem aqui ainda um vetor dentro do Photoshop para compor aí a sua imagem, enfim, o que você quiser. Planeta, mesma coisa que eu fiz aqui, eu fiz nos outros planetas tudo, a única coisa que tem aqui é que esse planeta aqui ele tem um anel, né? Como que esse anel foi feito, ó? A primeira é a parte laranja, então você vê que é uma forma inteira que está aqui, ó, preenchimento de laranja, só que aqui também tem aquela pegadinha que se você não souber fazer, você fica morrendo aí, ó. Tecla de atalho U, vou jogar essa camada aqui para cima, e aí eu vou escolher aqui uma elipse, olha. Você está vendo? Bacana, né? Pô, mas eu não quero isso e eu também não quero usar o contorno porque o contorno fica muito redondo. Eu quero que essa elipse aqui ela seja mais achatada nessa direção e aqui ela esteja um pouco mais longe. Como que eu faço isso? Eu já expliquei em outro canal como você combinar as formas no Photoshop. Você vai vir aqui, vai escolher subtrair forma frontal, certo? Olha o que aconteceu, muito doido, né? Você vai dar aqui um Ctrl Z, aí agora quando você clicar aqui dentro, olha só o que vai acontecer. Ele vai fazer um buraco ali dentro e aí você pode ajustar isso aqui do jeito que você quer fazer. Isso aqui é quase que se fosse uma máscara de vetor, então se eu quiser aqui, ó, é só eu ajustar aqui para cá ou para lá, que aí ele vai ajustar aqui dentro da minha forma. É uma forma só, eu coloco ela em cima do planeta que eu quero, crio aqui uma máscara, vou aqui na camada do planeta, onde é que ele está? Ele está aqui, ó, só seguro o Ctrl, cliquei, olha a seleção que ele fez. Volto aqui na nossa camada, seleciono a máscara e agora, vou dar aqui um zoom para vocês verem, tecla de atalho B para ativar o brush, cor aqui em preto para esconder e aí quando eu passo, olha só o que acontece. Parece aqui que eu já tenho aqui o círculo em volta do planeta. Ó. Tá vendo aí? Vamos mudar aqui a cor desse nosso anel para um vermelho. Pronto, então agora eu tenho aí um planeta, mais um planeta com um círculo em volta dele, tá? Então, basicamente, esse aí foi o tutorial. Uma coisa muito interessante que depois que eu fiz esse tutorial, eu fui pensando, e se tivesse textura? Vamos imaginar como se fosse com textura isso aqui, ó. Onde é que está aqui as texturas, ó? Cadê? Tubeira cinza, foguete central, tá aqui, foguete central. Vamos aqui aumentar ele, e olha só uma camada que eu tenho aqui, ó, textura. Assim que eu clico, ela meio que aplica aqui uma textura aqui no foguete, tá? Coloquei isso aqui de teste, mas na verdade eu não gostei muito não, então retirei ela e aí deixei o nosso arquivo desse jeito, e aí se eu dar aqui um Ctrl 0, quando eu dou um Ctrl 0, vocês veem aqui o arquivo como um todo, tá? Ctrl 0 de novo, e aí você tem um objeto aqui feito no Photoshop, mas com tudo em vetor, que você pode aumentar e diminuir, que não vai perder a resolução de forma alguma, beleza? Muito obrigado para quem chegou até aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou, por favor, deixe o seu like. Se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora. Em troca da sua inscrição, eu tenho vídeos aqui toda semana, segunda, quarta e sexta, falando tudo sobre o Photoshop. Por hoje é só, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.
E antes do vídeo terminar, eu quero recomendar mais 2 vídeos para você. Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar para você como sair de um selo 2D para um selo 3D, tudo no Photoshop. E neste outro vídeo aqui, eu vou mostrar para você como fazer um texto 3D totalmente editável no Photoshop.